Salve galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui Pedro Bom, sou empresário fundador da plataforma de cultura e experiências negras chamada AURA aqui do Rio de Janeiro. Pelo segundo ano consecutivo a gente está emplacando o segundo volume do projeto Proteja os Seus Sonhos, que eu falo e estou falando de todos os podcasts, vou botar essa mentalidade aqui, que é um dos maiores projetos de jovens com a mentalidade, com a questão artística e criativa, que são todos jovens pretos e não brancos, que estão querendo pensar e estão querendo mudar um pouco dessa sociedade através da arte e da criatividade. E estamos fazendo o segundo volume do projeto Proteja os Seus Sonhos, com outro casting, com uma outra galera. E eu tenho o maior prazerzão de trocar uma ideia com as integrantes da nossa quinta faixa, com o Juiê, com o Beca e com o Tami. A gente se conhece há pouco tempo, mais ou menos, a gente não tem uma proximidade ainda tão grande, mas artisticamente falando, eu sou muito fã de vocês, assim. E para mim é um grande prazer recebê-las aqui nesse podcast e também em todo outro conteúdo. Espero que vocês estejam felizes assim. Sim, com certeza. Muita coisa. A Tami tá muito boa, ela tá aqui assim. E eu sempre começo, antes de entrar sobre o tema da faixa, eu sempre começo trocando uma ideia sobre vivência, assim, sobre como vocês mais ou menos chegaram até aqui, assim. Então eu queria saber primeiro de você, Tami, como é que foi, como é que você conseguiu se formar como artista? Como é que era o teu ambiente na tua infância, na tua adolescência? Como é que você se descobriu aí como cantora? Então, eu sou de Nilópolis, né? E eu nasci, cresci dentro de uma igreja evangélica. Então eu canto desde criança, danço, eu falo que eu sou artista desde que nasci, porque eu sou formada em dança, eu dou aula de sapateado. Então a arte sempre andou comigo, mas a música especificamente veio no momento que eu estava muito perdida. Foi 2016 e o Jonas falou assim: Tamires, qual é o seu sonho? E eu parei e falei: caraca, eu não tenho sonho. Tipo assim, eu não tenho sonho. Eu vivi a minha vida inteira dançando, trabalhando, vivendo em função dos outros, né? Sim. Trabalhando para os outros, e eu esqueci de sonhar, esqueci de ter os meus próprios sonhos. E eu falei para ele: cara, eu gosto muito de dançar, gosto muito de cantar. Eu acho que eu quero ir por esse caminho, sabe? E aí eu comecei a fazer teatro musical, que meio que envolvia os dois. Sim. E aí eu não me encontrei muito no teatro, falei, acho que não é por aqui. A dança também já tinha perdido um pouco de sentido, porque por eu dar muita aula, acabou que eu perdi aquele encanto de dançar. Sim, virou uma coisa automática. Exatamente. Aí eu falei, cara, a música tem um lugar ali que eu gosto, acho que eu vou. E aí comecei a estudar em 2017 e 2018, eu comecei a estudar canto. Falei, cara, eu tô gostando disso aqui. Aí minha professora de canto falou, eu preciso de uma back pra ir pro Rock in Rio. Uma parada assim. Sim. Eu, vai? Aí eu, vou. E aí eu fui, e foi muito no susto, sabe? Foi bem uma coisa assim. E quando eu subi no palco, eu falei, caraca, é isso aqui. Eu acho que eu já tenho um sonho. E aí, a partir disso, eu falei assim, Jonatas, quero cantar. Vamos, o que eu faço? Jonatas, pra quem não sabe, é o produtor, empresário e marido da Tami, que chega junto demais. Sim. Ele é um parceirão. Isso é uma parceria real, né? Real, a gente tá junto há 15 anos no total. Então, assim, ele acompanhou todas as fases. Então, e é muito maneiro, porque ele é economista e ele me ajuda na parte burocrática, que eu sou das artes total, que eu não entendo nada. E aí a gente meio que deu match nisso também. E eu comecei, assim, foi assim que eu comecei a carreira. E logo depois eu falei, quer saber? Eu não vou conseguir fazer show, ninguém me conhece. Eu vou produzir o meu próprio show. E foi dentro do teatro que eu fazia na época. O cara me viu cantando, falou, eu tenho um bar aqui, você quer fazer um show? Eu falei, quero. E a gente arrumou e fez um show, filmei esse show, taquei na internet. E aí logo veio a pandemia. Aí eu falei, agora que eu tava começando... E aí, na pandemia, eu falei, o que eu faço pra me reinventar, né? Eu acho que a gente foi bem estratégico nesse ponto, porque a gente usou a pandemia a nosso favor, porque como tava todo mundo em casa, eu falei, cara, ninguém tá fazendo show agora, tá todo mundo em casa. Então, o que eu posso fazer pra conseguir entrar no mercado, assim, Aí eu falei, eu vou escrever música. Nunca tinha escrito música na vida. Eu falei, vou estudar. Aí fiz um curso online de composição pra entender. Eu falei, cara, não dá pra ser assim na fórmula. E aí sentei, eu tenho os meus momentos lá de meditação, e aí veio a primeira música, eu falei, vou produzir isso aqui. Conheci o Gnu, foi tudo assim, foi tudo indo.
E aí produzi a primeira, falei, vamos fazer um planejamento, não dá pra ser assim. A gente fez um planejamento de lançar 5 músicas no ano, que foi no ano passado. E a gente pegaria o final, 2 anos no caso, né? Era o final do ano passado e o início desse ano. Que era o projeto pra eu entrar, conseguir entrar e assim, deu super certo. A gente foi super bem aceito também dentro das plataformas. Eu posso falar que eu tenho uma rede muito boa, assim, tenho muitos amigos e eu falava, gente, por favor, faz meu pré-save, não sei o que, vamos comigo. Então, na minha primeira música eu consegui fazer 1000 pré-saves, assim, foi uma parada bizarra. E eu acho que foi a partir disso que deu a galera também acreditar no meu sonho, acreditar no que eu queria fazer. Sim. Isso me deu todo um gás. E aí agora a gente está preparando um EP, né, para lançar em novembro também. Que eu acho que vai ser um marco, assim, mostrando mais... Eu já estou um pouco bem mais madura do que estava nesse primeiro processo. Uhum. E é isso, assim, um resumão, assim, da minha trajetória. E o mais legal de tudo, você falou um ponto muito importante, que é a energia que as pessoas colocaram no teu trampo, total, né? Tipo, o Jonatas como teu marido empresário, os teus amigos que acreditaram no teu trampo, e eu acho que isso é muito essencial. Fez toda a diferença. Não, toda a diferença real. E pegando essa pauta, esse gancho de como a gente consegue, que a gente tem uma questão individual e uma questão coletiva, né? Quando a gente está essas duas energias, elas andam juntas, as coisas tendem a dar certo, assim. E você, Beca, tá crescendo demais há pouco tempo, né? Você lançou seu primeiro single, acho que eu acompanhei isso, tem 1 ano e meio, mais ou menos. E o povo vi, cara, essa menina tá num lugar super legal e tal. E nesse final de pandemia, você tá fazendo um show toda quarta-feira num lugar específico. E tá todo mundo meio que falando o seu nome. Existe uma energia nesse lugar, assim, né? E também puxando o papo da vivência da infância, como é que foi essa energia no teu início, assim? Tipo, adolescente, primeira fase de adulto. Tinha uma energia, você já sabia, tua família já sabia que você poderia ser artista? Eu sempre fugi disso. Sempre fugi, porque eu sempre fui muito quietinha, muito na minha, e onde eu comecei a manifestar isso mais foi na igreja, assim como a Tami, interessante, né? Sim, o nosso início. E na igreja foi onde eu comecei a me desenvolver, a me encontrar mais musicalmente. Mas mesmo assim eu sempre fugi de estar nos holofotes, de estar na frente. Eu sempre busquei ser, sei lá, professora de música ou qualquer outra coisa que não fosse ser cantora. E eu relutei por muito tempo. Eu escondia que eu cantava, eu só cantava na igreja. Então, quem me conhecia fora da igreja, não sabia que eu cantava. O Mateus está aqui de prova, estudei com ele no Pedro II, e ele sabe, ele me perturbava, falava, Beca, canta. Eu, não quero cantar, não quero cantar. Então, hoje também está sendo incrível ele ver todo esse meu desenvolvimento, esse processo. Confesso que foi um processo muito rápido, doloroso também. Tenho descoberto muitas coisas sozinha, outras coisas com amigos, enfim, produtores. Eu fui abraçada demais. Lucas e Orelha, eu falo que eles são os meus anjos, porque eles foram as pessoas que viram meu vídeo na internet, através do Rick, que é um dos produtores dele. E eles falaram, cara, essa menina canta muito, só que foi um vídeo super despretensioso, eu não tinha intenção nenhuma de ser cantora ali, sabe? Eu só gravei um vídeo porque eu achei a música legal, foi o primeiro vídeo que eu tinha gravado. E eles mostraram para Humberto Tavares, que é simplesmente um dos melhores produtores do Brasil, sabe? E Humberto, quando eu vi o Humberto com os olhos fechados, tipo, super sentindo que eu tava cantando, eu falei, cara, esse produtor recebe material de artista todos os dias. Pode crer. Ele tá fechando os olhos e me ouvindo cantar. Acho que tem alguma coisa diferente. E por questão de insegurança também, de não achar, sei lá, que eu mereço, que eu sou capaz o suficiente de estar de frente de um dos maiores produtores do Brasil, eu falava, cara, não, o que vocês viram em mim? Eu não tenho seguidor. Por que Lucas e Orelha quer lançar música comigo, gente? Não tenho nem 1000 seguidores no Instagram. Não faz sentido. Só que eles fizeram porque eles acreditaram, sabe? E acho que essa primeira atitude deles me conquistou muito de uma forma genuína. E eu vi que não era por causa de números. Era sobre a música, e sempre foi sobre a música. Então eu comecei a me enxergar mais como cantora, como artista. Tô me descobrindo, tô testando coisas novas, vendo que dá certo, vendo que não dá certo. Tudo isso em 1 ano e meio, sabe? Sim, não, isso é super interessante. E essa questão do tempo, nem sempre a gente tá tão... tudo é experiência, né? A gente tem que passar por alguns lugares, né?
E vocês têm 1 ano e meio, 1 ano de carreira. A Joê deve ter uns, deixa eu chutar aqui, uns 6, 7... tá vendo? Desde quando ela começou ali, naturalmente com uma galera do rap, depois fez Pineapple, fez um monte de coisa. E, pô, isso é engraçado que 6, 7 anos parece que não é nada e parece que é muito ao mesmo tempo, né? A gente vive muita coisa, a gente passa por muitas experiências, muitas questões. E a Beca também puxou um papo muito interessante sobre você acreditar, né? Você, porra, caralho, tipo, não tenho ninguém aqui, não tenho um produtor, não tenho um seguidor, como é que essa pessoa, por que essa pessoa está gostando de mim, assim? É muito louco essa parada, né? Que o outro sempre vê a nossa grandiosidade e a gente às vezes não vê, tá ligado? Com esses seus 6 anos de carreira, assim, Gê, você com trabalhos que são belíssimos, seu último álbum é uma coisa de louco, assim, eu adoro o seu último álbum, assim. Como é que você consegue lidar com isso? Consegue lidar com essa questão de, às vezes você acredita, às vezes você não acredita, às vezes você tá bem, às vezes você tá mal dentro do mercado artístico? Olha, é bem complicado, porque hoje, como eu sou mãe, eu fico pensando, eu vou ter que dedicar muito tempo pra música, então como que eu vou fazer? Será que as minhas filhas vão achar que quando elas ficarem mais velhas, será que elas vão achar que eu tô deixando elas de lado pra seguir pra música? Então, eu fico naquela coisa assim, mas graças a Deus eu tenho 2 filhas perfeitas, maravilhosas, que adoram me escutar cantar. E eu tento, eu funciono assim, eu fico um pouco em Santa Catarina e eu venho pra cá e minha mãe fala, não, me deixa com as minhas netas, ou vai lá fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Então, tipo, eu tava até falando que hoje eu tenho uma rede de apoio muito grande. Pode ser. E o meu marido também é um cara que ele, tipo, me bota o tempo inteiro. Eu fico muito pra baixo. Aí ele fala, não, cara, vamos fazer isso aqui, não, pega um beat ali, faz, não. Tá sempre me ajudando. Então, hoje eu tô conseguindo, assim, produzir, lidar melhor, fazer as coisas. Sim. E, bem, é isso. E é muito louco, né? Porque acho que é um sentimento totalmente de vocês, porque vocês são mulheres e eu escutei muito esse papo sobre, pô, eu vou ter filho, será que a minha filha ou o meu filho vai entender o que eu tô fazendo, assim? Porque a carreira artística é um lugar, tipo, que é volúvel, né? Você tá aqui, você tem que estar lá, você tem que dar atenção. Na minha humilde opinião, acho que o seu filho vai ficar feliz se você estiver feliz, né? Tipo, se você tiver com essa preocupação na mente de você se individualizar, né? O conteúdo, ele fala, o Proteger Seus Sonhos no volume 2, ele fala basicamente sobre isso, sobre autocuidado e autoconhecimento, aquele papo que a gente bateu. Pra gente conseguir fazer bem ao coletivo no caso os filhos, ou mãe, ou família, ou todo mundo, ou a sociedade como um todo, eu acredito que a gente tem que estar bem individualmente, né? Sim, com certeza. Porque se a gente não estiver bem individualmente, de repente nosso filho também não vai estar bem. E esse balanço é muito interessante, né? Você Tami, pensa nisso, você já está casado com o Jonatas há um tempão, assim. Você começou uma carreira artística, de fato, há 1 ano e meio, já há 15 anos casada com seu marido produtor. Você tem esse receio de filhos, de carreira artística? Você pensa sobre isso? Sim, a gente fala muito disso, mas é uma coisa muito legal que a gente combinou, assim, o Jonatas, ele teve, não vou falar sorte, mas assim, ele saiu da escola e já sabia o que ele queria fazer e se encontrou na economia e deu super certo no tempo dele. Eu acho que cada um também tem o seu tempo. Eu demorei um pouco mais, o que não é um problema, mas agora eu me encontrei. Então ele tem muito isso de tipo, cara, eu quero que você se realize profissionalmente pra gente partir para um outro momento. Então isso é uma coisa muito legal que a gente tem. Então eu tô vivendo o meu sonho, tipo, tô começando o meu sonho. Eu penso sim em ter filhos, eu acho que em algum momento isso vai acontecer, mas a gente entendeu juntos que nesse momento é o momento, eu tô começando a colher e ainda construindo muita coisa. Então eu tô no meu momento de pico de realização, assim, profissional, que ele já passou, mas que ele é super parceiro e tá curtindo o meu momento agora, para daqui a pouco, daqui a uns 5, 6 anos, a gente viver uma outra fase, que é com o filho. E eu acho que é muito isso que você falou. Eu acho que a criança também já vai nascer nesse ambiente. Vou largar aqui com os amigos, gente, vou cantar aqui rapidinho, segura aí. Vai ser meio isso, assim. Eu acho que a criança, ela crescendo nesse ambiente, ela vai entender, ela vai te ver feliz cantando, vai me ver feliz, e ela vai falar assim, cara, é isso.
sabe? Eu acho que é muito disso, desse lugar de parceria mesmo. Mas eu super penso, quero muito ser mãe daqui a uns 5, 6 anos. Não, bravo. E a gente fala muito sobre essa questão de transição, né? A gente está sempre se movimentando e como a Julia falou, alguns lugares são extremamente desconfortáveis, assim. Você precisa se transicionar, você está se mudando, você tem outros pensamentos e a gente está sempre em constante evolução, né? Beca, você tá numa ascensão legal pra caramba e você naturalmente tem passado por muitas questões de dúvidas, questões de relacionamentos, família, afetivo, vários pontos que são interessantes a gente sempre tomar conta nesse lugar de uma artista em ascensão, pra gente sempre trocar ideia e, tipo assim, ajudar. Falar assim, porra, tá precisando de uma ajuda, quer trocar uma ideia, quer bater um papo. Eu acho que a questão do legado é justamente isso, a gente ter lugares de apoio pra gente trocar ideia, assim. O momento que você tá passando hoje, assim, de atenção de carreira, de transições familiares, de estrutura, como é que você tá se sentindo hoje, entendendo você como pessoa? Confesso que é muita coisa para pensar, muita coisa para absorver, para processar. É um caminho muito doloroso e real, sabe? Você vai lidando com coisas que realmente você não estava pronta ainda para lidar. E tem coisas que você precisa lidar sozinha. E você precisa ser, tipo, uma big girl e falar, não, eu consigo fazer isso, eu tenho força para fazer isso, eu vou vencer. Tipo, vai ser doloroso, mas eu vou conseguir vencer. Então, acredito que todo o processo de transição é chato, sabe? Te tira da zona de conforto e, enfim, você descobre que em determinada situação você age dessa forma e você vai aprendendo a agir melhor, tipo, você vai se conhecendo, sabe? Pra mim tá sendo tudo novo. A música é muito nova pra mim porque na minha família eu não tive ninguém que seguiu na carreira da música. E a indústria musical, ela é muito cruel, principalmente com mulher, e principalmente com mulher preta. Então, tem vezes que se você não tiver uma rede de apoio, você simplesmente, tipo, quer se enterrar, quer se isolar, quer sei lá o quê. E eu tendo a fazer isso, eu tendo a ficar quietinha, a deixar tudo pra mim. E esse projeto pós, ele apareceu num momento crucial, não quero me emocionar. Num momento crucial, assim, o nosso tema foi muito importante. E saber me conhecer e cuidar de mim mesma. Porque tem vezes que a gente quer dar conta de um monte de coisa, a gente acha que sozinha, a gente, não, eu consigo cuidar da minha carreira, eu consigo sim ter, sei lá, relacionamento, dar conta de pai, de mãe. Mas tem vezes que a gente não dá conta. E eu quero cuidar de todo mundo e eu não cuido de mim mesma, sabe? Só que se eu não estiver bem comigo, eu não consigo estar 100% para poder me doar para as outras pessoas e nem pro que eu mais amo fazer, que é cantar. Então eu tô nesse processo, assim, me conhecendo, entendendo o que eu quero, o que eu não quero para minha vida e firmando laços verdadeiros, porque eu acho essencial, assim, para nossa carreira. O que a gente mais precisa são pessoas que são de verdade, que estão ali realmente no teu corre, sabe? E são pouquíssimos, né? São poucos. A gente tipo conta assim, no dá dedo. pra contar nos dedos da mão, assim, real. Em uma mão só. E é muito interessante isso, né? Que a gente volta sempre a falar nesse ponto, que é o ponto do autoconhecimento, da gente se entender como indivíduo, depois a gente se entender como coletivo. E essa transição gera o tema da faixa, que é a frustração. Assim, a gente está naturalmente frustrado. A gente tem uma exigência em cima da gente que a gente tem que entregar 30 vezes mais do que a gente já está entregando. A expectativa é muito grande. Sim. A expectativa é muito grande. E a chance é muito pequena. E é engraçado que esse tipo de expectativa é o que a gente acha que as pessoas acham sobre a gente. Sim. Porque no final das contas, a vida das pessoas estão andando naturalmente. Seja o teu fã que mais gosta de você, seja a tua família, seja o teu namorado, seja o teu marido, sei lá, tá todo mundo andando, assim. Então a gente cria uma expectativa sobre o que a pessoa está esperando da gente, assim. E naturalmente isso acaba gerando uma frustração e a gente está sempre numa corrida de maluco, tentando não, né? Naturalmente se comparando com o outro, né? Pô, caralho, a pessoa tá lançando toda hora. Pô, essa pessoa tá muito melhor, essa pessoa tá muito mais bonita. Tipo assim, tá tudo aqui muito na cara, assim.
E isso naturalmente começa a desprender a gente de alguns lugares que são reais, assim, tipo família, amigos, todo mundo que tá ali por você, assim, sabe? E quando a gente fala sobre frustração, a gente sempre, imagina o que a gente poderia ter feito mais, né? E Juí, naturalmente, eu acho que isso deve acontecer com você, assim, porque você explodiu numa sessão grande pra caramba, teve uma atenção grandona e você começou a fazer alguns cortes muito legais com o BK, o Castelo Zurrina você super apareceu, nos próximos álbuns você super apareceu, depois veio teve um hiato, depois soltou mais um álbum que foi super bonito, assim, e naturalmente exige aquela pressão, né, do público, pô, cadê a Juí, cadê tá lançando, o que tá acontecendo, só que ninguém sabe o que você tá passando, sabe? Como é que você consegue lidar com isso? Você tem uma noção de que você é de fato muito importante para essa nova safra do rap R&B que começou há 6 anos atrás? Ou você se sente um pouco frustrada de, será que eu poderia ter feito mais? Será que eu poderia ter entregado? Cara, eu acho que eu me pressiono muito, essa é a real. Eu acho que eu poderia ter feito mais, mas aconteceu uma sequência de coisas que acabaram, assim, eu tive um problema, aí foi um baque e isso me fez cair muito, assim, na carreira. E aí depois eu perdi um filho, e aí eu pensei, eu não quero mais fazer isso, eu não tenho cabeça pra fazer isso. Aí eu descobri que eu tava grávida da Jojo. E o BK, o Fio, eles não me deixaram cair na depressão. Então, eles me puxaram e me lotaram de coisa para preencher minha cabeça. Então, eu voltei a fazer um monte de coisa, vivendo o momento do luto, esperando a Joana nascer. E aí, quando ela nasceu, eu juro que eu parei assim e pensei, cara, eu acho que eu não quero mais voltar pra música. Eu quero ficar aqui só sendo mãe, vivendo isso. Porque, como aconteceu muitas coisas, foi muito traumático pra mim, eu pensei assim, eu perdi um filho, mas eu, graças a Deus, pude ter outra. E aí, eu vou parar, eu vou deixá-la de lado pra poder seguir. Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? E só que o Everton foi muito essencial, assim como os meninos também. Literalmente, a música, ela salva vidas. Quando você tá vivendo um momento muito difícil, eu vou chorar, não tem como. E você passa por coisas muito difíceis que fazem você se questionar, fazem você se frustrar ao ponto de desistir. É muito difícil você conseguir sair daquele limbo se você não tem uma rede de apoio, se você não tem pessoas que realmente acreditam em você pra te tirar daquilo ali. Quando você entra naquilo ali é muito difícil. E hoje eu tô voltando, aí eu fiz o disco, eu compus o disco inteiro, nesse momento todo que eu vivi. E graças a Deus ele foi muito bem aceito, assim, o Desapego ao Amor, ele literalmente, eu tive que desapegar de muita coisa pra poder construir ele, pra poder compor as faixas, pra poder estar ali. E, eu tô, meu Deus, eu quero chorar demais agora. Pode, não consigo nem raciocinar. Hoje fica, se solta. É porque é bem difícil, assim, né? É difícil, mas não é impossível, né? Eu tô aqui, muito feliz, inclusive, de estar aqui. Assim, foi muito importante mesmo, assim, pra mim. E eu não sei, eu até perdi a linha do raciocínio, porque quando me dá vontade de chorar, assim, quando eu toco no assunto, né, lembro, eu fico muito... Ainda não consigo tocar no assunto e ficar de boa, assim, e tal. É difícil, porque foi um processo bem complicado. Mas é isso, é um dia após o outro. Eu falo que é isso. E são lugares que eu acredito fielmente nisso, que qualquer experiência é experiência, assim, tipo... isso é verdade. Sejam boas ou sejam ruins, assim, a gente tá aqui hoje, a gente tem uma experiência nesse tempo, nesse verso atual, a gente tá aqui agora e provavelmente a gente vai melhorar muito daqui pra frente, só que o que ficou pra trás, que formou, a gente tá aqui nesse momento agora pra trocar essa ideia e a gente fazer sonho, fazer música, assim. E quando a gente fala sobre o som, o refrão pra mim é muito legal, né? A gente tava até brincando que tem um produtor que eu gosto muito, que é o Prateado, um dos maiores produtores de pagode acho que é o maior da história, né?
E ele falou assim, pô, o que seria do R&B se não fosse o pagode dos anos 90? Sim, tipo, real. é exatamente assim. E quando a gente pegou as células, a estrutura do som, eu falei assim, cara, isso aí daria um pagode gostosão, mano. E seria um pagode maravilhoso, assim, porque é a mesma estrutura, assim, sacou? E naturalmente, seja R&B, ou seja jazz, ou seja pagode, é tudo nosso, sacou? E a gente pensa dessa forma. E a letra é muito o refrão é muito importante, que você vacila sem pensar em si, se entregou antes de pensar em si, assim, né? E isso também fala muito sobre frustração, né? Como vocês chegaram nessa letra, assim? Vocês bateram um maior papão, tipo, rolou um papo, tipo, super de WhatsApp, todo mundo conectando, todo mundo trocando ideia, cada um em uma cidade, uma loucura danada, assim. Mas como é que você conseguiu também criar a sua parte? É muito louco, porque a gente realmente ficou pelo WhatsApp. E o mais legal é que eu falei assim, cara, como é que a gente vai fazer isso? Pra mim, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de composição, assim, com pessoas que eu não conhecia. E mega distância. E, tipo, muito distante. E aí, a gente fez aquela reunião e a Beca se abriu, assim. E aí, quando ela falou, eu falei, cara, é isso, assim. Ela se sentiu à vontade de falar dela, sem nunca ter falado com a gente não era amiga, não era... E aí eu falei, cara, eu achei naquele momento que você realmente abriu um portal ali pra gente conseguir soltar. E a Joê fez um grupo sem os diretores. Também, que manteram um grupo sem a gente pra excluir a gente. Que excluiu eles. Pra elas trocar. E foi a melhor coisa que aconteceu. Foi ótimo. E assim, aí eu tava assim, cara, o que eu vou escrever? Aí a Joê mandou aquela parte dela maravilhosa, com aquele refrão incrível. E eu já tava indo dormir, sério, eu já estava de pijama. Aí eu falei, cara, não, eu preciso escrever agora. Tipo, eu escutei e não saiu o refrão, e eu botei assim, esse refrão tá maravilhoso. Aí eu falei, cara, Jonatas, eu não vou conseguir dormir, eu vou ter que escrever. E aí eu escrevi no mesmo dia, eu botei lá, falei, gente, não consegui dormir, a Juiê aqui me inspirou. E foi muito genuíno mesmo, foi natural, assim, saiu, veio da Juiê e foi passando pra mim aqui. E foi muito importante falar disso, porque eu acho que não existe nenhuma mulher preta que não tenha passado por isso. Nenhuma mulher, no geral, que não tenha passado por isso de se frustrar e de se entregar não só a uma pessoa, mas a qualquer outra coisa. E eu passei muito isso no meu trabalho. Eu nem levei isso pro lado romântico, mas no meu trabalho eu trabalhei 9 anos na mesma empresa, que foi essa empresa que não me permitiu sonhar. Então eu vivia 9 anos da minha vida sonhando e realizando o sonho dos outros. Então, quando eu me deparei e falei assim, caraca, eu não tenho sonho, eu não tenho nada. O que eu tenho pra chamar de meu? Eu tenho um monte de coisa que eu fiz muito bem feita, mas eu fiz pros outros. Então, foi uma letra, assim, que me tocou num lugar diferente, assim. E agora eu sei onde eu tô, onde eu quero chegar, o que eu quero pra mim, o que eu quero sonhar. E eu me permito amar outras pessoas, a me envolver com outras pessoas, porque eu entendo o meu processo, eu entendo o meu caminho. Então é muito mais fácil quando a gente olha pra gente primeiro, pra depois olhar pro outro. Então, assim, essa faixa veio diretão aqui, esse trio aqui deu muito certo, porque a gente estava vivendo coisas diferentes, mas que se encontrava, assim. Então, deu match total, assim, foi muito bom. E o mais legal de tudo, eu fiquei muito feliz com isso, porque vocês montaram esse grupo e eu senti que rolou uma amizade meio que genuína, assim, tipo, acho que tá todo mundo vivendo fases mais ou menos diferentes e parecidas ao mesmo tempo, e vocês se gostaram naturalmente, trocaram ideia. E a Joê entregou rapidinho, tipo, caralho, que isso? Quando a Joê mandou, eu fiquei assim, gente, como é que ela chegou nesse refrão? Eu falei, caralho, que loucura. Cara, muito lindo. A Tami logo depois mandou, aí a Beca tava passando por várias questões e a gente tava ali, Beca, como é que tá aí, Beca? Beca, vem aqui em casa, tá tudo certo, vamos trocar ideia. E naquela pressãozinha, tentando pressionar, mas ao mesmo tempo também tentando não agulhar tanto. E foi uma loucura e o resultado tá lindo, assim. Quando a Beca mandou a parte dela, eu falei assim, porra, era isso que a gente queria, era a Beca, porra, agora ela chegou, assim. O engraçado foi que eu tive muita facilidade de me abrir logo de cara, mas eu não tive facilidade de expor meus sentimentos, de colocar aquilo pra fora. Eu falei com os meninos, eu falei, gente, eu não sei o que escrever, eu não tô conseguindo, falar o que eu tô sentindo. Mas você não tava conseguindo por conta de uma pressão ou por conta de... Porque eu me identifiquei muito com o tema. Era exatamente o que eu tava vivendo, sabe? O que eu tô vivendo hoje. E nós três, foi isso que você falou. Nós três estamos vivendo algum tipo de frustração
em caminhos completamente diferentes, sabe? Mas essa música chegou no momento certo. E aí assim que as meninas mandaram a música, eu comecei a ficar, caraca, meu Deus, não tá saindo nada, o que eu vou fazer? Aí eu, enfim, escrevi alguma parada lá, mas eu falei, cara, eu não tô confiante. Eu acho que não é isso. Acho que não é isso, não é isso, não é isso. E você conseguiu pedir ajuda? Consegui pedir ajuda. E aí é porque eu tava tentando me forçar, sabe? Eu queria tentar passar por isso sozinha, tentar realmente expor tudo aquilo que eu tava sentindo. E aí, na segunda-feira, eu encontrei com uns amigos e falei, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. Me ajuda a escrever, me ajuda a colocar o meu sentimento pra fora. E mais uma vez, uma rede de apoio. Os meninos me ajudaram muito. E eu saí quase que chorando, sabe? De tão tocada. Mandei pra vocês e falei, gente, é isso que eu tô sentindo. Agora vai, Completou. sabe? Pô, muito foda, Beca. E quando você trouxe pra gente, eu fiquei super surpreso. Eu falei assim, porra, era isso mesmo que a gente tava imaginando, assim. E foi uma entrega rápida, né? Eu tenho acreditado muito nisso, muito no poder da ideia do projeto, assim. Eu acho que, tudo se conectou com todo mundo, assim. Todo mundo tava meio que passando por algumas questões que exigiam a gente conversar sobre isso, assim, sabe? E você entregou de uma forma super rápida e já entregou um golaço. Eu falei assim, gente, caralho, fudeu, já entregou um golaço. Você já tinha essa letra já escrita? Você escreveu depois que a gente conversou? Como é que foi o processo? Vocês tinham apresentado outra base instrumental antes, né? Daí a gente tinha. falou, cada uma das meninas se identificou com uma parte. Eu falei assim, não, eu gostei desse início, eu posso começar. E aí eu liguei pro Theo, depois que a gente terminou aquela ligação por vídeo, eu liguei pro Theo e falei, Theo, o que você acha de botar um negócio assim, assim, assado? Olha essa referência. Aí o Theo falou, não, eu vou pensar. E mandou lá no grupo, dizendo que ele ia pensar e tal, enfim. E depois, quando ele mandou, na hora, assim, bateu de uma forma que eu tava, tipo assim, muito difícil, tava vindo com uma dificuldade pra compor. Mas na hora que eu escutei, eu falei, é isso. Aí eu virei pro Everton e falei assim, você consegue ficar com as meninas pra mim? Rapidinho, rapidinho. Ele falou assim, tá, não, amor, vai, eu fico aqui. Aí ele só me escutou berrando lá no quarto, cantando, falando isso, aquilo. Aí eu cheguei lá na sala e falei, amor, acho que eu consegui, você quer escutar? Ele falou, não, eu escutei. Aí eu falei assim, não, mas você não escutou o instrumental? Ele falou assim, não, mas tá muito bom. Aí eu falei assim, não, é isso então. Aí eu mandei pra vocês. Foi tipo bem... Opa. Não, pode tocar. Fica tranquilo. Foi, tipo, bem rapidinho, assim. E eu, na verdade, eu gosto muito de falar sobre coisas que eu tô sentindo, as minhas frustrações, os meus medos, mas como se eu estivesse contando uma história de amor, como se eu estivesse me referindo a alguém. Mas esse alguém é sempre, tipo, aquele medo, aquela frustração, ou então, tipo, aquele momento que eu tô vivendo. Eu gosto muito de fazer isso. Sim. E eu achei que casou bem, assim, né? Tanto que eu mandei assim, eu falei, gente, será que tá bom? Sim. Aí eu falei, não, se vocês quiserem, eu diminuo a minha parte, se eu não gostar do refrão, eu mexo. E foi aquilo. Ninguém mexe nesse refrão, não. Tipo, basicamente isso. E tem uma questão que já para iniciar, começar a finalizar o papo que para mim tá sendo muito brabo, muito foda. É uma dificuldade que eu entendo que é nossa como um todo e para vocês como mulheres eu acho que deve ser muito mais difícil. A gente pensa sobre várias questões, sobre a nossa pele, sobre a nossa cor, a nossa vivência, a nossa raça, como a gente está sendo totalmente sufocado em alguns lugares e tem sido muito difícil ser positivo, tem sido muito difícil a gente falar que vai dar certo, assim, sabe? A gente fala que vai dar certo em forma muito lúdica, assim. A gente entrega ideias muito boas que fazem o bem para as pessoas, só que às vezes é meio difícil falar que vai dar certo. E eu acho que a gente tem que passar por esses lugares de frustração, de fragilidade, de amor, pra gente chegar num lugar de felicidade e legado, assim. Vocês, com a mentalidade de vocês, com tudo que tá acontecendo na vida de vocês, assim, vocês têm essa facilidade de falar que as coisas vão dar certo, vocês conseguem ser otimistas no final das contas quando você olha para suas filhas, quando você pensa no seu som, quando você pensa na sua carreira, vocês conseguem no final das contas serem positivas? Não é fácil, não. A gente tenta. Eu acho que, né? Pelo que todas as meninas falaram, eu arrisco dizer que a gente tenta. Uma coisa que eu tenho aprendido, assim, eu até falei isso nas perguntas lá que a Stephanie fez, é botar pra fora, assim, e entender quem eu sou
e o que eu quero, assim, o que eu quero passar, o que eu quero receber. Então eu acho que esse exercício tem ajudado muito a entender que, cara, eu sou boa. E não é errado eu falar que eu sou boa. Não tô sendo soberba, sabe? Não, eu sou boa. Tipo, porque por tanto tempo a gente foi colocado para baixo e colocado como menor ou segundo ou num lugar inferior, que é difícil a gente reconhecer as nossas qualidades. Então, eu tenho feito esse exercício de me olho no espelho e falo, garota, vai que é tua, tu consegue, você pode escrever uma música, você pode cantar. Tipo, eu cheguei aqui tremendo, eu te falei, Pedro, eu tô muito nervosa. Porque o real, assim, eu ainda não tô, tipo, eu não tô acostumada, assim, é uma coisa, é um lugar que eu ainda tenho muito medo, mas eu vou com medo mesmo, tipo, eu quero ir. Entendeu? Então, assim, eu não quero deixar de ir por conta dos meus medos, por conta dos meus traumas. Eu quero passar por cima deles. Então, eu vou do jeito que tiver que ir e vou segurando na mão das pessoas que vão aparecendo, que foram as meninas, que você, Telzinho, tipo, Stephanie, a Bárbara, que são pessoas que me abraçaram, de verdade. Então, assim, no caminho também tem coisas muito boas. Então, eu vou pegando essas coisas boas e a gente vai seguindo, assim, que no final a gente chega. Acho que o sentimento que eu tenho pela música é tão forte que eu não sei como, quando vai acontecer, mas eu sei que vai dar certo, porque o que eu quero, eu não almejo ser famosa, sabe? Eu acho que o ser famosa talvez seja uma consequência, mas o que eu mais quero é ser útil para as pessoas, sabe? É que eu consigo usar esse poder que a gente tem, porque isso é um poder. A gente dá voz aos nossos sentimentos e a gente conseguir se expressar e a gente faz outras pessoas também conseguirem se expressar. Sim. Então isso é muito poderoso, é muito forte. E o que eu sinto é tão forte que eu sei que vai me levar para onde eu preciso viver, sabe? Então eu vou viver o que tiver que viver. Eu tô me entregando 100%. E por isso que eu acho que eu sou muito confiante. Eu posso estar vivendo o que for agora, mas eu sei que uma hora passa. Sim. Tudo passa. Eu tô com vontade de chorar, Gente, eu quero muito agradecer vocês, pela confiança que vocês estão passando para mim, por vocês estarem se doando tanto para esse projeto, por vocês estarem se dedicando tanto nas suas vidas pessoais, por vocês estarem deixando um legado muito foda de mulheres que, meu irmão, que passam por várias questões, com vários questionamentos, errando, acertando, isso é a coisa mais natural do mundo, mas que de alguma forma ainda estão tentando, sacou? E é uma tentativa para conseguir um sucesso que de repente não pode ser o sucesso na visão do outro, mas o sucesso na nossa visão, sacou? Seja a nossa felicidade, a felicidade da nossa família, das nossas filhas, seja dentro da música ou fora da música, em qualquer lugar que a gente entender que a gente é útil, que a gente é grande, que a gente é potente, assim. Então eu quero agradecer vocês por... Eu não posso ver vocês chorando, porque daqui a pouco eu vou chorar. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui e eu espero que esse projeto, que o Proteja, dê retorno real para vocês, que seja um retorno musical, um retorno artístico, um retorno criativo, um retorno de diversão, de felicidade e um retorno poderoso para vocês seguirem as carreiras de vocês. Já tá dando, né? Já Contem vem, comigo, de verdade. A gente que agradece. Eu queria muito agradecer vocês por essa oportunidade. Eu me lembro que no pós-1 eu assisti, aquilo me tocou de uma forma, eu te mandei uma mensagem. Falei, caraca, Pedro, parabéns por esse trabalho. E assim, eu falei isso pras meninas, eu falei, caraca, eu tô aqui no 2. Tipo assim, cara, isso é muito importante. É muito especial, assim, de verdade, sério. Gente, não faz comigo, eu acabei de ganhar filho. Agora a gente eu não posso ver ninguém chegando. E agora a gente vai cantar já emocionado. Acho que essa já era, acabou. Ai, gente, Deus. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada, Pedro. Eu vou abraçar vocês, não vai ter como. Isso, ai, gente, já era. Vamos subir, vamos tomar uma água. Deixa eu dar uma água pra elas aqui, gente. Obrigado, gente. Já fechamos, já estamos nessa, já temos muito. Cara, tô muito feliz de ter você com a gente, cara. Cara, esse último dia tá sendo muito louco, meu Deus do céu. Ela não é a Bia. Nossa, a Bia sabe que a gente tá sofrendo, tá passando. Vamos, gente, vamos levantando devagarzinho, a gente ajeita lá em cima. Ela tá ali? Obrigado.